Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Jogo Aberto, onde a gente vai estar vendo ali Renata Fã, Cicinho, Ronaldo, Edu Dracena, os demais comentaristas ali falando a respeito da seleção, tá bom? A seleção que estreia no sábado contra o Marrocos, e eles vão estar falando ali sobre a escalação, né, da seleção, e a gente vai ver aí que tem jogador do Mengão titular, tá bom? O Paquetá, o Danilo, né? Provavelmente o Alexandre também deve estar sendo titular, e tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Alguém levar uma toalha pra você aí, pra ficar tudo bem. Depois da irrigação a todo vapor, foi aquele frescor no meio do treino que vai começar já já. Então, pra você, um grande trabalho. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa questão de titularidade, nervosismo na estreia, sabendo que é uma seleção que hoje é bem consolidada como o Marrocos, que tá ali do outro lado. Já já a gente bate uma bola, combinado? Combinado, estarei aqui com água ou sem água, Renata, até mais. Sempre com água, melhor hidratado. Obrigada, Aquiles. Já já a gente fala. Rafinha deu a coletiva, um jogador importante. Muito difícil que ele não seja titular da seleção brasileira. Vem ganhando crédito, tem aparecido, o Ancelotti gosta do futebol dele. Mas ele explicou que como ele nunca brilhou aqui no futebol brasileiro, nos clubes mais tradicionais, e acabou tendo sucesso no estrangeiro, passou bem pela Premier League, agora já em La Liga. Edu é um jogador importante, é um jogador que tem uma super chance de se conectar com a torcida através da Copa. Sim, Renata, mas a nossa cobrança em cima do Rafinha não é pela qualidade técnica dele, e sim o que ele apresenta na seleção brasileira. Porque o que ele faz no Barcelona é um jogador totalmente ativo, um cara que é o diferencial da equipe do Barcelona, que chama a responsabilidade em momentos difíceis. E é isso que a gente quer com o Rafinha na seleção brasileira. Então, por isso que, de repente, a cobrança em cima dele é nesse ponto. Porque na seleção, vestindo a camisa da seleção amarelinha, da seleção brasileira, ele ainda não apresentou e não performou da forma que ele é acostumado, que a gente é acostumado a vê-lo no Barcelona. Então, eu acho que é isso. Agora, qualidade técnica, o que o cara sabe, com o refino do futebol, ele tem muito. E tomara que ele possa apresentar agora nessa Copa do Mundo, para que os torcedores brasileiros possam também acreditar no Rafinha vestindo a camisa da seleção. O que eu sempre gostei, Cicinho, do Rafinha é a versatilidade que ele tem. No Barcelona, agora ele está jogando mais pelo lado esquerdo, mas o Vini ali naquele lugar é dele na seleção. Então o Rafinha tem que ser mais versátil, tem que se reinventar e aparecer de outra forma e usando esse talento que todo mundo conhece, que o Edu exaltou aqui. Exatamente. A grande cobrança é essa, né? A grande cobrança, e principalmente de jogadores como Vinícius Júnior, como o próprio Rafinha, que são diferentes, que são aí craques. O que a gente espera é a criatividade. Às vezes, durante uma partida, você vai estar limitado ali, sendo marcado, então você procurando espaço. E ele faz isso muito bem no Barcelona, né? Ele acaba procurando, encontrando espaço, passes assim de pessoa que é diferente, e na seleção brasileira ainda está devendo. Mas a nossa confiança continua, porque é um grande jogador, pode desequilibrar a qualquer momento e vai desequilibrar nessa Copa do Mundo, porque vive um grande momento no Barcelona e agora vai demonstrar isso na seleção, porque nós estamos contigo, Rafinha. Rona, na temporada retrasada, o Vini Júnior foi o melhor do mundo, foi o destaque brasileiro. Na temporada passada, quando o Dembélé, até por causa da Champions League, acabou ficando com o título, o Rafinha foi o brasileiro mais bem cotado, se esperava até uma colocação melhor para ele nas premiações, e agora ele tem uma chance de ouro de brilhar numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, e ser um cara diferente, um cara decisivo, para que ele, Rafinha, talvez seja reconhecido como ele merece. Ele que tem que virar a própria chavinha, né? De saber onde ele está, né? Na seleção brasileira, ele vai ter cobrança, ele vai ter tudo isso para ele ser ovacionado, ele vai ter que corresponder e fazer gols. Agora, ele já está ciente que ele passou no Barcelona, porque ele chegou também tentando alguma coisa firme lá, e quem me chamou a atenção dele foram os meus filhos. Falou, papai, tem o tal de Rafinha no Barcelona, dá uma olhada, assiste aí que esse cara... Aí eu comecei a ver, eu falei, é o diferenciado. Só que é o seguinte, quem tem que virar a chave não é o torcedor, Rafinha, é você. Você, o Vini,
O Rodrigo já estava virando a chave, machucou, uma pena. Vocês têm que virar a chave para a seleção brasileira, porque vocês estão no topo. Vocês são a nata do futebol e tem que agir como tal. É só isso. Olha, o nosso time, ele entra em campo cedo aqui no Jogo Aberto. Não espera a Copa começar, nem abertura nenhuma. A Gabi Guimarães está trabalhando, hein? Tá demais. Gabi, pra você, aquele bom dia bem especial. O Felipe Killing já tomou aquele banho de água, né? De irrigação. Vai cuidando por aí. Mas queremos saber tudo sobre a programação do dia, o que o Brasil tá planejando agora que a estreia se aproxima cada vez mais. Oi, Rê. Good morning, girl. Bom poder falar com você, com todos ligados no Jogo Aberto. Ao contrário do Killing, eu já, prendi meu cabelo. Não tem água de irrigação que derrube essa dupla de zaga. Eu e Felipe Killing, a gente não deixa passar nada. Aliás, na reportagem dele agora há pouco, vocês acompanharam qual deve ser o provável time que vai a campo contra Marrocos. Na terça-feira, o técnico Carlo Ancelotti colocou laterais mais jovens, mas no treino de ontem apostou nos experientes. Então, o provável time deve ter o Alisson no gol, o Danilo na lateral direita, a dupla de zaga, que não tem jogado muito com Carlo Ancelotti, com Marquinhos e Gabriel Magalhães, e na esquerda o Alexandre. Os dois volantes, já muito conhecidos no futebol internacional, Casimiro e Bruno Guimarães. Lucas Paquetá deve complementar esse meio de campo, e no ataque, Vini de um lado, Rafinha do outro e o Matheus Cunha, muito provavelmente, jogando como um falso 9. Tô relembrando pra vocês essa escalação, porque se a gente comparar ela com a escalação que o Brasil estreou na Copa do Mundo de 2022, tem 8 jogadores repetidos. 8 jogadores que começam mais uma vez no time titular do Brasil numa estreia de Copa do Mundo. Então tem essa diferença aí, ou essa semelhança, melhor dizendo, entre a escalação do técnico Tite em 2022 e do Ancelotti agora em 2026. Daqui a pouquinho os jogadores começam a entrar em campo, ao contrário de ontem. Pelo menos até agora a gente não vê um campo reduzido por aqui, a ver o que vai acontecer nessa atividade. Hoje também é o dia D daquele prazo dado pela CBF para o Neymar voltar a treinar com bola. Então, ao vivo, nós estaremos aqui no Jogo Aberto também, quem sabe, com o camisa 10 em campo, nem que seja para fazer um trabalho com fisioterapia. Nada vai escapar por aqui. Já que eu falei de todo esse período, essa mudança de 2022 para 2026, vamos relembrar o que aconteceu nesse ciclo de Copa do Mundo? Foi conturbado, mas tomara que todos esses episódios negativos tenham ficado para trás. Vamos acompanhar na reportagem. Ciclos têm começo, meio e fim. Por ironia do destino, depois da Copa do Catar, o primeiro adversário do Brasil foi o Marrocos. No próximo sábado, na estreia da seleção no Mundial, o duelo vai se repetir. Em 2023, o Brasil perdeu por 2-1 para os marroquinos, ainda sob o comando de Ramon Menezes. Aliás, depois da saída do Tite, a seleção brasileira teve 4 treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora Carlo Ancelotti. Cada um fez parte de episódios difíceis nesse ciclo. Com Fernando Diniz, o Brasil perdeu em casa pela primeira vez na história das eliminatórias. 1-0 logo para a Argentina. As vaias foram inevitáveis. E o torcedor, ele é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar. Acho que gritar olé para a Argentina é um pouco demais. Mas vaiar, ficar indócil com o time porque não está ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Ainda com Diniz, chegou ao fim uma invencibilidade de 8 anos para o Uruguai, depois do 2-0 no Estádio Centenário. Esse jogo, aliás, foi o último do Neymar com a camisa verde e amarela, quando ele lesionou o joelho esquerdo. Então, essas coisas, essa sensibilidade, a gente vai adquirindo com o tempo e com o trabalho, com as características dos jogos que vão acontecendo. Eu não acho que as ideias não estão sendo implementadas, elas vão crescendo com o tempo. E nenhum trabalho que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Dorival Júnior era o comandante quando perdemos para os hermanos de novo, 4-1 em Buenos Aires. Antes do jogo, repercutiu muito a fala do Rafinha em uma entrevista ao Romário. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí.
Depois do resultado, sobraram as comparações entre a seleção mais vencedora da história e os atuais campeões do mundo. Apatia não é a palavra para se falar. Creio que, para ser honesto, a Argentina viveu um momento diferente do nosso, né? Eles têm um entendimento de jogo, uma confiança nesse momento que os ajudaram a começar o jogo bem. A gente sofreu um pouco no começo do jogo até entender como que eles estavam jogando. Há pouco mais de um ano no cargo, Ancelotti chegou e também teve motivos para se lamentar. Com ele, a seleção perdeu para a Bolívia depois de 16 anos. Também com o italiano no comando, o Brasil sofreu uma derrota de virada para o Japão por 3-2. O ciclo do Brasil foi complicado não apenas pelos resultados, mas também pelas baixas, por questões físicas. Entre elas, o Neymar, que mesmo convocado se recupera de lesão na panturrilha e ainda não jogou sob o comando de Carlo Ancelotti. Nesse contexto, o Brasil está prestes a estrear na Copa do Mundo, no momento em que surgem novas lideranças. Então, a gente passou por um período muito complicado, onde teve muitas cobranças, onde teve muitas dúvidas. E imagine poder criar o que quiser. O Vini, que não tem muita idade, mas a experiência dele no futebol, as conquistas dele dentro do futebol, é uma pessoa que pode resolver um jogo de Copa do Mundo também, é uma pessoa que pode ajudar a gente a trazer o Hexa. Se os ciclos têm começo, meio e fim, tomara que esse último, cheio de marcas negativas, fique para trás. Gabi Guimarães, eu falei, essa água vai aparecer de novo, hein? Os caras hoje estão levando fé na hidratação do campo. Gabi, obrigada pela participação. Vai se proteger agora, vai bem longe e você volta amanhã com a gente. Obrigada, Gabi. Bom trabalho. Beijo. Beijo, obrigada, Rê. Até já, vou fugir da chuva. Bom, agora eu quero saber de vocês uma avaliação do que fizemos do início do ciclo, desde que o Tite disse que não continuaria na seleção brasileira. E aí começamos uma história bem cheia de recortes, de várias situações, treinadores diferentes, Ramon Menezes, o Fernando Diniz, o Dorival Júnior, até chegar no Mr. Carlo Ancelotti. Ronaldão, foi uma longa jornada, mas a sensação que eu tenho é que deixamos alguma coisa ao longo do caminho. Deixamos a nossa história praticamente para colocar um cara de outro país para tomar conta da nossa seleção. A bagunça foi tanta aqui que até eu mudei de ideia. Eu fui um cara que mais briguei aqui para não ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Essa que é a verdade. Mas a bagunça era tanta que a gente se perdeu no meio do caminho, não tivemos recursos para tentar colocar o barco de novo na água, nós tivemos a invasão de empresários na seleção brasileira, tivemos uma bagunça, a queda de presidente, queda de treinadores, auxiliares e mais auxiliares num cargo tão importante que é a seleção brasileira. Tivemos tudo isso no meio do caminho, agora entrou o Ancelotti e eu me acalmei. Então, acho que para mim também foi um jeito de analisar a seleção brasileira com outros olhos, pensar em coisas boas. Ah, vai ser campeão, não vai ser campeão, mas a minha forma de pensar já mudou, porque a gente já não vê tanta influência de empresário, mesmo que estão tentando colocar nomes em cima do Ancelotti aí de convocações. Eu acho que isso não bate com a realidade, porque ele está com o nome dele fortíssimo aí. Ele não vai ser refém de empresário. Eu tenho certeza que ele vai colocar o nome dele nessa competição, que é a primeira Copa do Mundo que o Ancelotti faz também. Então, mudou até a minha forma de pensar da seleção brasileira. É uma seleção que transmite pra gente a confiança, que leva a campo o que tem de melhor. E o Neymar ficando de fora, pra mim, eu já poderia questionar também, porque o Neymar, ainda pra mim, é um grande jogador, é um cara que faz a diferença dentro de campo. Então, a minha visão para a seleção brasileira é só de melhora, porque a chegada do Ancelotti diz isso. E eu espero que a seleção, que o nosso presidente da seleção brasileira também, o nosso presidente aí, o Xandão, como é que é? O Chamir Saud. Chamir e tal, que ele faça a diferença agora também na arbitragem, porque ele prometeu e não fez isso. Eu espero que depois da Copa ele traga coisas boas para melhorar o futebol brasileiro, porque até agora eu estou gostando de ver o Ancelotti lá. Agora, Edu, tem um outro detalhe. Se a gente for pensar no que foi produzido pelo Brasil, uma Copa América horrorosa, tivemos uma eliminatória bem abaixo dos padrões. Outras seleções eu acho que até comemoraram mais que o Brasil os resultados, a performance. Pode falar de Colômbia, Uruguai, Equador.
e a Argentina, que ficou em primeiro lugar disparadamente. O Brasil agora precisa mostrar que esse 1 ano de Ancelotti é suficiente para ir bem na Copa do Mundo. Renata, e esse tempo todo foi o reflexo da bagunça que foi a CBF, né, ao longo desses anos aí, porque tudo, mudança de treinadores, não sabia quem era, mudança do presidente também. Então, claro que isso vai colocar dentro do campo também, até porque cada um tem um jeito de trabalhar, os treinadores também tinham a sua filosofia de trabalho, e com a chegada do Ancelotti, você acabou blindando os jogadores da seleção brasileira e também colocando tudo que o Ancelotti quer. Hoje nós temos um treinador que é maior do que qualquer jogador ali na seleção brasileira, e isso também é muito bom para ter o respeito dos atletas. E a minha torcida, Renata, é que o Ancelotti consiga colocar na cabeça dos jogadores da seleção brasileira, né, a unidade, a união, sabe? Tirar o egoísmo, tirar a vaidade de lado, porque a nossa seleção, vou bater sempre nessa tecla, é muito boa individualmente, mas coletivamente ainda a gente não tem uma boa seleção. E tomara que ele consiga, por mais que esse pouco tempo que ainda ele teve de trabalhar, consiga colocar um pouquinho. E eu acredito e estou muito confiante também, daqui àquele ciclo de 4 anos, em 2030 a seleção brasileira vai estar tinindo. Cicinho, nesses anos todos, 4 anos, agora finalizando com a Copa do Mundo, o que você mais gostou e o que mais você acha que foi feito de maneira errada? Olha, de maneira errada, Renata, foi a falta de convicção. Essa é o que mais chama a atenção, porque nós falávamos muito, né, depois da última Copa do Mundo, numa reformulação. Quando você fala de reformulação, você já precisa ter o seu plano já engatilhado. E não foi isso que nós vimos na CBF, exatamente. Você renovando os jogadores, mas a questão da comissão técnica, você mudando toda hora e criou, né, uma confusão na cabeça dos atletas. E o que eu mais gostei foi exatamente a chegada do Ancelotti. Esse cara que tem uma convicção, esse cara que tem estrela, esse cara que trouxe um novo ar para a seleção brasileira, esse cara que aproximou o torcedor, fazendo o torcedor novamente sonhar, porque o Edu falou aqui, a seleção brasileira individualmente é muito boa. Se você analisar, que nem tem os críticos que falam, a seleção brasileira não vai longe. Se você analisar pelo ponto de coletividade, você pode criar isso, mas individualidade, a seleção brasileira é boa, então isso nos enche de esperança. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí que o Ancelotti ele vai testar a seleção com o Danilo, o Alexandro e o Paquetá, tá bom? Os 3 jogadores aí do Mengão. E vamos estar aguardando aí a estreia da seleção para ver a seleção brilhar, né? Vou torcer para que consiga aí sair com um resultado positivo, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião referente à escalação da seleção e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.